Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso amigo Beraldo José Risse. Ele é administrador de empresas, mas trabalha também com desenvolvimento comportamental. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o laço de família à luz da espiritualidade. E eu quero agradecer, viu, Beraldo, a sua participação, sempre muito bem-vindo. A palavra é sua. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, passar um pouco, contribuir um pouco com o meu conhecimento, né, com o caminho que a gente trilha sempre para o bem. Né? E esse tema, doutor Aguinaldo, ele é quase que um tema pessoal, eu diria. Porque eu tenho visto muito com trabalhos que eu faço a importância do laço familiar, mas não como algo biológico, né? Não como algo que a gente olha assim, que é a primeira consanguíneo. A primeira ideia que a gente tem, né, que eu sou filho do meu pai porque eu sou do mesmo sangue e tal, né? Mas como algo que acontece bem antes ao nascimento, né? Que é o nosso planejamento, o nosso projeto aqui na Terra que a gente faz antes de vir para cá, onde alguns acordos são feitos, né? Nós nos colocamos para fazer algumas coisas aqui, que aí vem o esquecimento, mas aquele acordo continua. Né? Vem a lei do esquecimento, mas o acordo continua. E o que eu tenho visto muito é o quanto que isso, né, que é uma dos mandamentos até, né, influencia em nossa vida em todos os aspectos. Né? Familiar, profissional, empresarial, em todos os aspectos. Se a família vai bem, as coisas tendem a caminhar bem. Mas se a família não vai bem... Né? Mas o que sempre me trouxe assim, pergunta é como que isso acontece? Por que a família indo bem e o resto vai bem? Isso. Né? E eu tenho buscado sempre essa resposta. E a gente cai no mandamento que é honrar pai e mãe. E eu entendi que nós não sabemos o que é isso. Né? Nós achamos que honrar pai e mãe é passar a mão na cabeça do pai e da mãe, visitar, levar presente, almoçar com eles todo domingo. E isso também, esse honrar pai e mãe antecede a nossa condição física aqui. Né? É honrar aqueles dois espíritos que nos estão dando a oportunidade de estarmos aqui. E que, além disso, nos empresta parte física para a nossa morada, né? Um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, para a nossa constituição, onde o nosso espírito pode vir e fazer o seu planejamento. E uma coisa interessante que eu tenho visto é a gente critica muito pai e mãe, a gente quer colocar o dedo no relacionamento do pai e da mãe, na vida deles, né? E a gente esquece uma coisa muito importante, que pai e mãe também são filhos, antes de serem pais e mães, né? E às vezes eu vou dar palestra em centro espírita e eu pergunto, quantos aqui são pais? Aí alguns levantam as mãos, tá? Né? E quantos são filhos? Só os filhos levantam as mãos daqueles que estão lá. Eu falo, tem alguma coisa errada aqui, né? Não está certo. Não está certo, a conta não fecha, né? Fecha. Aí eu explico e falo, então aqui se eu conversar com todos os filhos, eu estou conversando com todo mundo que está aqui. Então, a obrigação, o respeito maior vem para o filho, não é do pai. Né? É óbvio que aquele pai e aquela mãe também fazem o seu planejamento como pais, né? Para poderem moralmente educar e conduzir aquele filho. Mas o planejamento deles anterior também é como filhos, né? Que também tem os seus desafios com os seus próprios pais, que também, se a gente for voltando, não tem fim, né? Não tem fim. Então, quando a gente traz esse olhar para os pais de muita gratidão, simplesmente por eu estar respirando, né, por eu ter um lugar onde eu possa me submeter aos desafios, não tem preço, não né? tem mais nada. Né? Tem. E isso eu vejo que traz uma liberdade muito grande. Liberdade, paz, o que é, qual o nome que a gente quiser dar, e um caminhar mais leve, porque aí eu passo de olhar para as coisas que não são minhas e me preocupo com os meus deveres como espírito aqui, né? E aí eu passo a entender que os meus pais, eles me estão dando uma grande oportunidade dos desafios, da reeducação espiritual,
para que eu possa evoluir. Então, o que eles são, a forma que eles são comigo, ou a forma com que eles dão conta de ser comigo, nada mais é do que eu preciso. Né? Então, a gente evolui muito mais nos desafios do que vamos dizer assim, né? Muito mais na dor do que no amor, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente precisa mais nesse momento que a Terra está terminando de ser de provas e expiações, é muito mais dor mesmo do que amor. Né? E não tem a quem recorrer dizendo que é injustiça, ou que foi depreciado, ou que alguém escolheu mal, e se eu queria ser filho do fulano, do ciclano, do beltrano, meu pai e minha mãe não tem nada a ver. Quer dizer, isso tudo é um equívoco, né? Porque isso é tudo planejado, né? Tudo antes, né? Mas mesmo quando a gente vê o pai de um amigo e que queria né, pensar naquela família, a gente não sabe, na verdade, o que está por trás daquela família, né? A gente tem uma visão muito superficial do que acontece lá. Então eu costumo dizer assim, muitas vezes uma pessoa muito bem, financeiramente muito bem, passa em um lugar e vê uma pessoa humilde e fala, nossa, aquele cara que é feliz, né? Tá tranquilo e tal. E ao mesmo tempo aquela pessoa lá humilde, né? Que não tá olhando para aquele cara falando, aquele cara que é feliz, que tem um carrão, tal, mas nenhum sabe do problema do outro, né? O que está passando. Nossa. E eu vejo que a base disso tudo, vamos dizer assim, da prosperidade numa forma muito ampla, né? De saúde, de bons relacionamentos, de profissional, tal. A base são os pais. Eu fico imaginando o que Jesus diria assim para nós quando a gente quer alcançá-lo, mas não honra os nossos próprios pais, que é o portal por onde nós chegamos aqui, né? Então Jesus fala, vai lá primeiro, honra teu pai e tua mãe, e como, né, depois a você mesmo, porque o amor próprio está aí. E enxergar em mim meus pais. Se eu não enxergo meus pais em mim, como que eu vou ter amor próprio? Então essa é uma busca pessoal, algo que eu venho trabalhando em minha vida há algum tempo já. Agora, Beraldo, esta visão que você está trazendo para nós, precisaria entender que isso tem muito a ver com o processo reencarnacionista. Sim. Porque se nós formos analisar isso no âmbito geral, muitas pessoas não entendem o que o Beraldo está falando, porque se a gente partir da premissa que a vida começa no berço e vai terminar no túmulo, ou não necessariamente terminar no túmulo, mas começar no berço, fica muito complicado, porque às vezes a pessoa assim, eu não pedi para nascer, e agora estou aqui sofrendo as consequências, culpa é dos meus pais que me colocaram no mundo. Quer dizer, então veja que se não tivesse entendimento de uma vida pregressa, vamos dizer, uma existência reencarnatória pregressa, porque vida espiritual é única, né? Então, vai ser difícil para a pessoa entender esse processo. Então, isso nos remonta, nos leva a entender que somente através da reencarnação a gente encontra respostas consentâneas com a proposta divina, né? Porque senão ele vai dizer, meu Deus, por que o Senhor me colocou nessa família e o fulano lá está de boa? Não é assim? Porque na verdade nós escolhemos sim os pais, né? Nós escolhemos, na verdade eu acho que a gente até implora para nascer, para a gente poder fazer ter esse desenvolvimento e poder melhorar a vida após vida. Porque essa passagem nossa aqui é para nós nos ressignificarmos algo de um planejamento anterior, né? Então eu tenho essa visão também, que a morte, na verdade, ela é a vida, né? O nosso lugar mesmo é quando a gente volta para casa. Plano espiritual. Para o plano espiritual, e lá a gente faz de novo a nossa contabilidade, né? Do que nós demos conta de fazer ou não, e aí fica esperando uma oportunidade de voltar para cá, de reencarnar, né? Para a gente poder pagar esses débitos novamente. E a família a qual a gente vem, eu acredito, né? A gente vê muito isso no Espiritismo, que são os pais que nós precisamos, né? Que muitas vezes em outra vida nem foram nossos pais, foi um irmão, foi alguma coisa assim, às vezes que gerou débito ali. Lógico, às vezes alguém que nós violentamos até com a morte, exatamente. Né? E agora a gente volta para resgatar. Para resgatar. Aliás, Jesus disse isso, reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele.
De outra forma, sereis entregue ao juiz, oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Ou seja, se nós não nos acertarmos com os nossos pais, ou com os nossos irmãos, com quem quer que seja, isso vai demandar um compromisso de voltar com essa criatura lá na frente para a gente acertar isso. Às vezes até a pessoa fala em tom de brincadeira, eu quero aguentar o fulano ou a cicrana, tudo e mais alguma coisa que eu não quero mais voltar com essa criatura aqui. Quer dizer, exatamente. Então, já arrumou uma resposta complicada para justificar não voltar, porque nós nos vinculamos pela lei do amor e pela lei do ódio também, não é? Sim. Então isso demanda compromisso. E às vezes a gente vem num lar que a gente não é bem quisto. Que é a maior lei que Jesus nos trouxe, o amor, né? O amor numa situação favorável é fácil, né? Agora, amar com desafios é um desafio, né? É um desafio. É algo maior. E eu tenho visto, doutor Aguinaldo, eu faço trabalho em algumas empresas, como eu falei que a prosperidade em todos os âmbitos, em algumas, muitas vezes, a gente trazendo uma visão diferente para a relação familiar dentro daquela empresa, já resolve muita coisa. A empresa vai bem. A empresa melhora. Vai bem, Lógico. Eu fui numa empresa uma vez que, quando me chamaram, disseram assim, os filhos e os pais parecem fio desencapado. Quando chega perto, né? Curto-circuito. Aí eu trouxe algo parecido com isso, da relação entre pais e filhos, e o que significa o pai na vida de um filho, né? Que o filho tem que ter um respeito, uma gratidão muito grande. Independente do que o pai está fazendo. Exatamente. Né? E a empresa, na verdade, é do pai, né? O filho está herdando algo para fazer a partir dali algo, não criticando o que o pai fez até ali, né? Lógico. Então, isso muda o jogo totalmente para a empresa, para os clientes e tudo mais. Então, nós estamos envolvidos, não é só o ambiente familiar, que é a nossa vida aqui. Os nossos desafios também são profissionais, enfim, por todo lugar que a gente passa. E, mais uma vez, a minha base de busca pessoal é essa. Eu vejo que o centro de tudo isso é pai e mãe. Quando eu tenho meu pai e minha mãe atrás de mim, eu tenho mais segurança, eu tenho mais confiança, eu tenho mais força para a vida, independente de como eles são. Né? Ô, Beraldo, nos Estados Unidos, hoje, eles já estão adotando uma filosofia e que já está sendo muito bem vivenciada, de trabalhar o amor entre os partícipes de uma firma ou de uma indústria, vamos dizer assim, de uma fábrica, desde o porteiro até vamos dizer assim, o manda-chuva, né? Sim. Ou seja, às vezes até o dono, não, ou se não, um gerente, para que esse pessoal interagindo com amor, aquela indústria, aquela firma, vá muito bem. Ela prospera. E fizeram esse estudo e hoje já adotam isso como medida fundamental. Porque quando gera um clima de animosidade, de indiferença, de agressão, complica muito. Nós sabemos que é difícil implantar isso, mas tem que ser assim. Sim. O amor liberta, o amor constrói, o amor edifica, o amor é tudo na vida da gente. Né? E faz sentido, né, doutor Aguinaldo? Para um planeta que está saindo de provas e expiações, indo para a regeneração, não adianta só o ser humano em todas as suas relações, ele também tem que evoluir para a regeneração. Então não faz sentido uma empresa ter esse tipo de hierarquia mais, né, sem olhar para o ser humano, sem colocar o ser humano em pauta. Então eu digo muito assim, toda essa tecnologia que tem, IA e tudo mais, não é para a gente concorrer com ela. Ela está fazendo um benefício para a gente. Está trazendo subsídio. Não, ela está fazendo algo que ela é melhor do que a gente em muita coisa para fazer e nos dando a oportunidade de voltar para a nossa essência de ser humano. Ele está falando sobre inteligência artificial. Ele falou IA, mas é bom que a gente entenda Exato. Que é inteligência artificial. E esse estudo americano, ele traz que isso é importante para a empresa porque o lado mais sensível de percepção dessa relação são os clientes. De uma forma até inconsciente, vamos dizer assim, né? Eu trabalho muito a parte comportamental. Uma empresa que não trata bem os seus funcionários, os clientes não ficam. Veja, onde é que vai terminar? Exatamente.
Então é importantíssimo nesse momento que nós estamos ter esse olhar para o ser humano, agora, voltar para a nossa essência, né? E outra coisa, Beraldo, a gente não está falando de ser humano, mas existe atrás de tudo isso um campo vibratório. Energia. Energia. Se você chega num lugar onde todo mundo está de bem, sorrindo, em paz, impacta com a vibração do local. Quando está um clima difícil, saindo, vamos dizer assim, fiozinho com fiozinho dando curto-circuito, a pessoa já chega e fala, opa, alguma coisa aqui não está legal, né? E os clientes não se conectam com essa energia, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não, os clientes em qualquer outro sim, lugar. Lógico. Então, esse caminho de orar para os nossos pais, primeiro como seres humanos, que não estão nos dando uma oportunidade de a gente subir um degrau aí na nossa evolução, é o primeiro pensamento, né? Não tem... Ô Beraldo, você está falando de pais, né, e filhos, mas os irmãos também, né? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa diz assim, é a família, é o laço familiar. O laço né? familiar. Na verdade, o título é esse, o laço familiar, né? Todos eles Todo estão... mundo, né? Tem que estar numa sintonia boa, né? De relacionamento, de tudo. E eu tenho um amigo que é advogado, ele falou para mim certa vez que ele trata muito de direito da família, né? Então ele fala assim que quando um pai e uma mãe desencarna, dali para frente já ninguém mais se fala, né? Praticamente todos os lares desfeitos por conta eu falo lar desfeito quando os pais agregam os filhos, quando os filhos vão embora e cada um vai na sua, aquela situação financeira gera problemas homéricos entre a família. Se isso não for trabalhado previamente, vai ser um problema para a família que ficou e para os pais que vão, né? Porque do lado de lá a gente não se conecta. O meu ponto de vista, como tudo é energia, né, e o dinheiro também é uma energia, aquele dinheiro de uma herança não teve o nosso suor, né? Teve o suor de uma outra pessoa. E quando a gente não honra isso que está vindo de uma outra pessoa, não fica. Como os clientes também não ficam. É estatístico isso, que várias fortunas que ficam, elas se acabam rapidinho. 2 minutos. Porque não tem honra pelo tanto que aquele pai, aquela mãe ou aquele antepassado trabalhou e suou e né, passou por muita coisa para que a gente usufruísse daquilo de uma forma no total, né? Com gratidão, com gratidão. Com alegria, né? E aí entra aquele que a gente conversou um pouquinho antes daqui sobre interesse pessoal. Né? Cada um quer olhar para o seu umbigo e ter um pouquinho mais daquilo. Aí realmente essa energia não é muito boa. Não fecha. Não fecha. Eu tenho uma cliente que foi no meu consultório agora recentemente, e ela me disse que perdeu 3 criaturas de uma vez só. Eu falei, nossa, como assim? Não, porque meu marido desencarnou e ela falou morreu, que na linguagem dela ela não é espírita. E disse assim, meu marido morreu e meus filhos também morreram. Eu falei, nossa, mas acidente? Não. É que do momento que meu marido deixou uma fortuna indizível, uma fortuna imensa, o meu filho e minha filha nunca mais se olharam, não vêm na minha casa mais com medo de encontrar um ou outro. Então eu perdi meu marido que foi embora e meus 2 filhos que não vêm me ver. Perdeu, sim. Porque não quer encontrar um ou outro. Por conta de uma fortuna que vão, dizendo ela, vão ficar a vida inteira e não vai acabar com a fortuna que foi deixada. E vão deixar aqui, né? Vão deixar aqui, né? E não vão nem levar, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas, eu faço atendimento de algumas pessoas também, desse lado comportamental, né? E eu costumo brincar assim, eu vou contribuir na tua vida devolvendo os seus pais para você. Ou seja, dar uma outra visão para ele. Eu recebi uma pessoa uma vez que dizia assim, Beraldo, eu me sinto oco por dentro. Sabe? Ele não sentia, ele trabalhava de segunda a sexta, tomava remédio para dormir sábado e domingo, para trabalhar de novo, né? E eu fiz uma pergunta, e seus pais, onde estão? Né? Não quero nem saber dos meus pais para mim não servem para nada. Eu falei, então, você vai ficar oco a vida inteira, não vai resolver isso, né? Não vai. Ele nunca mais apareceu. Não voltou mais. Não voltou mais. Mas eu acho que o que ele precisava, ele já recebeu alguma coisa, né? Sempre tem uma... Pelo menos para refletir, né? Porque nós temos o eu real e o eu ideal, né? Exatamente. Às vezes a gente não consegue entender isso e sempre está idealizando um eu que nós estamos longe.
E para a gente chegar nesse eu ideal, você precisa primeiro fazer uma reflexão com as suas falhas, os seus defeitos, e trabalhar isso. Começando a buscar subsídios, como no caso a sua orientação comportamental, ou procurar uma religião, Sim. ou procurar uma informação, alguém mais lúcido que possa ajudar, porque senão não vai assumir uma postura de decisão e ação para se mudar. Porque, bem da verdade, essas dificuldades de relacionamento no âmbito geral, com quem quer que seja, pode ser dentro da família ou lá fora, é por falha nossa. Às vezes a gente atribui, não, mas quem é que relaciona com aquela pessoa? Ué, quem quiser. A pessoa que quiser se aproximar dela tem que saber respeitar o espaço dela e se aproximar. Não é bicho que vai pegar e morrer, e matar, né? Então, a gente precisa aprender a relacionar com as pessoas. E isso só vai acontecer quando você tiver uma transformação interior. Porque o amor a Deus e ao próximo começa por amar-se. Se você não se valorizar, não se compreender, não se respeitar e não se transformar, você vai ter dificuldade de relacionamento a vida inteira com todo mundo. Até com os pais. Porque se chegar nesse ponto de dizer... não quer nem saber, é sinal que não vai relacionar com ninguém, né, Beraldo? Não vai reencarnar de novo no mundo de regeneração, né? Vai continuar em provas e expiações. Né? E uma das premissas para o autoconhecimento, que eu tenho estudado muito, é a autorresponsabilidade. É a autorresponsabilidade radical. Ou seja, eu sou responsável por qualquer coisa. Não tem, mas se não, eu sou responsável por tudo que me acontece. Não depende de terceiro. Nada. Esse livre-arbítrio de autorresponsabilidade é muito forte. Né? Lógico. Então, quanto mais gratidão a gente tem, sem olhar se algo é desafiante ou não, mas gratidão simplesmente por estar vivo, por estar podendo, né, fazer. É a base de todas as virtudes, né? É a gratidão. É a gratidão. Se você não tiver gratidão, não tem mais nada. O que eu vi daquele versículo, né? A quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. E aí foi colocada a palavra gratidão, eu achei que ficou muito bonito. Né? A quem tem gratidão, mais será dado. A quem não tem gratidão, até o que tem será tirado. Né? A gratidão é a base. A gratidão, respeito, né? Afeto, isso é o princípio, né? É primordial para o nosso bem-estar, tanto espiritual como físico. E quando a gente fica rancoroso, fica... olhando para a coisa, a gente adoece também, né? Adoece. Como nós somos energia, nossas células adoecem. Né? E aí a gente tem uma doença e fica culpando Deus. Por que isso vai acontecer comigo? Não, eu cultivei aquilo, né? Eu semeei tudo isso que está acontecendo. E quando a gente percebe que a pessoa não está em paz, quase sempre é falta de perdão. Porque o perdão é a mola mestra da paz, né? A gente tem que entender que todos nós somos falidos e falíveis. Temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades. E Jesus deixou isso muito claro. O perdão deve ser incondicional. Né? O Gandhi falou isso muito bem. Nós não devemos perdoar ninguém, porque a gente não deve se sentir ofendido a ponto de ter que perdoar. Né? Então... deixar para lá e, se possível, ainda ajudar os outros, aquele que, se a gente tem uma animosidade, pelo menos vamos orar por ele, vamos falar bem dele, porque tudo aquilo que nós construímos volta para nós. Se eu tiver ódio de alguém, esse ódio acaba me envolvendo. Se eu tenho raiva de alguém, eu acabo... Quem falou isso muito bem foi o Dr. Domingos Braille. Ele disse que o que mata a pessoa do coração não é o colesterol nem o triglicérides, é a raiva. A raiva. Então, quando você tem raiva, aquilo fecha as coronárias e você não vai oxigenar o coração e ele vai infartar. Então, eu tinha uma pessoa muito amiga, que devo uma gratidão a ela, mas ela era muito irascível, ela brigava com todo mundo, coisa e tal, e desencarnou com 55 anos de infarto fulminante. O que aconteceu com essa pessoa? De tanta raiva, de tanta briga, ela fechou as coronárias e foi embora com 55 anos, infarto fulminante. Se ela tivesse tolerância, paciência, perdoasse, procurasse trazer a pessoa de volta,
talvez ela vivesse 80, 90 anos, porque era uma pessoa saudável, só que de repente infartou e foi embora. Então, o perdão é a mola mestra da paz. E a gente tem que começar a entender que a caridade, como disse o André Luiz, começa em casa, não é? Em casa. Tem uma visão muito bonita sobre perdão, que o perdão não é pela cabeça, né? É pelo coração. Né? Então, o cérebro, ele é emite ondas elétricas, e o coração é eletromagnético. Então, o que a gente emana pelo coração, a gente vai ter de volta. Então, tem até imagens de Jesus, muitas imagens dele, de Maria, que o que está mais aparecendo é o coração, né? O coração, ele tem muito mais poder do que a gente imagina. Né, pra gente. Então, o sentimento é que quando a gente joga daqui para cá e não é muito bom que vem daqui para cá, adoece mesmo. Eu acho que... E o perdão vem do perdonare, ou seja, doar-se, né? Doar-se, apesar de tudo, doar-se. Não tem que ficar, não, comigo não, daqui para frente vai levar chumbo. Isso é o revide, a represália, isso gera consequências gravíssimas, né? O Chico chega a falar que a gente dorme com o inimigo. Quando não perdoa a pessoa, está sempre com ele na nossa mente, a gente deita e levanta com ele na cabeça, pensando numa maneira de desforra, de represália. Isso gera muito problema. Ô Beraldo, palavra final, eu te agradeço muito pela sua participação, trazendo essas informações tão importantes. Eu só queria colocar que nós somos uma família universal. Às vezes a pessoa não concorda muito com a reencarnação porque acaba com o laço de família. Não. A família é universal. Circunstancialmente nós temos uma família consanguínea, mas nós já tivemos milhares de pais, milhares de filhos, milhares de esposas, milhares de maridos, e agora nós estamos numa família. Mas a nossa família é universal. Quem vai voltar conosco na próxima, não sei. É uma programação que nós vamos fazer no mundo espiritual, conforme a pergunta 258 do Livro dos Espíritos. O que eu queria deixar, me veio na cabeça agora, doutor Aguinaldo, eu estive num centro espírita e o palestrante no final falou assim, vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Ele contou uma história muito rápida, onde 2 religiosos desencarnaram, espírito, o que é que seja, mas eram 2 trabalhadores muito ferrenhos aqui, do amor, da caridade, né? Então, quando eles chegaram lá no plano espiritual, eles falaram, bom, nós fizemos muitos trabalhos lá na Terra, né? Então, acho que fizemos muita coisa, né? E eles viram uma fila gigantesca, assim, e chegaram para uma mulher que estava na fila e perguntaram para ela, o que é essa fila aqui, né? Essa fila aqui é para ter um minutinho com Jesus. Né? Falei, e como é que faz para a gente entrar na fila? Falei, você tem que pegar uma senha para poder ficar aqui na fila. Aí eles perguntaram para ela, qual é o número da senha da senhora? A minha senha é número 4.700.000 e alguma coisa, né? Aí um olhou para o outro e pensaram assim, acho que ela não fez muita coisa boa lá na Terra, né? Para estar tão longe assim, né? E foram se despedir dela, senhora, olha, nós vamos ver a nossa senha também, então, mas qual é o nome da senhora mesmo, né? Ela falou, Madre Teresa de Calcutá. Oh, meu Deus. O quanto que nós temos que trabalhar ainda, né? Independente de... Queremos terminar o nosso programa agradecendo a todos e convidando para participar conosco na semana que vem com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.